Erupções vulcânicas podem ser maravilhosas e ao mesmo tempo são perigosíssimas, principalmente para o clima no nosso planeta. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas erupções que tiraram milhares de vidas. Fica no vídeo, porque nós temos um tema muito interessante para falar hoje, se liga! Fala galera, meu nome é Jositon Correia. Hoje no canal de Umilo nós vamos falar sobre as maiores erupções em questão de mortalidade na história da humanidade. E fica ligado porque esse vídeo aqui ele é bem triste dessa forma, porque nós vamos falar sobre um caso que causou comoção mundial. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir o seu like já de início, o seu compartilhamento e a sua inscrição no nosso canal caso você ainda não seja inscrito nele. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Sendo assim, vamos começar. Em novembro de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, entrou em erupção e tirou a vida de mais de 23 mil pessoas, especialmente na cidade de Armero. Quase toda a população da cidade morreu, e com isso houve uma comoção muito grande, principalmente por causa de uma jovem chamada Omaira Sanches, que agonizou por mais de 60 horas na lama lá do vulcão, que acabou carregando a casa dela e outras milhares de casas que existiam na cidade. O público em geral acabou culpando o governo da Colômbia porque ele não criou um programa de evacuação adequado para aquela situação. E muita gente que vivia na cidade de Armero não sabia que aquele vulcão ele era historicamente perigoso, principalmente porque há mais de 600 anos ele não entrava em erupção. Então já estava na hora de uma nova erupção de grandes proporções acontecerem naquela região. Para se ter ideia, a última erupção desse vulcão antes de 85 foi há 70 anos atrás e ela foi bem pequena. A última grande erupção dele havia sido 600 anos antes. O Nevado del Ruiz é um tipo de vulcão classificado como estratovulcão. É aquele vulcão que tem um formatinho bem definido. Vocês vão ver nessa imagem aqui que eu vou colocar agora. E esse vulcão ele não chegou a ter uma erupção muito grande. A erupção dele foi classificada como nível 3 na escala de erupções. Ou seja, não chega a ser lá uma erupção daquelas mais graves, né? O problema foi que o cume do vulcão, a parte mais alta do vulcão, ela é permanentemente congelada, uma grande camada de neve. E a erupção acabou derretendo essa camada de neve, o que criou uma enxurrada de rochas derretidas e também dessa grande camada de neve que foi soterrando várias e várias cidades no entorno do vulcão, especialmente a cidade de Armero, que ficou completamente destruída. Uma nova cidade depois disso foi construída sobre essa antiga, mas ainda assim, vários destroços podem ser vistos no local onde aconteceu a erupção. Esse vulcão ele tem mais de 5 mil metros de altitude. Claro que na época da explosão ele tinha um pouco mais. E por ser um estratovulcão, a possibilidade dele explodir de maneira violenta é muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu, mesmo que essa explosão não tenha sido tão violenta na escala. Essa explosão ela foi classificada como uma explosão do tipo pliniana, que é muito característica. Uma explosão é um tipo de erupção que geralmente é muito explosiva e muito violenta, liberando uma quantidade de gases na atmosfera muito grande. A coluna de gases liberada chega normalmente a 16 km de altura. E depois de 1985, nenhuma outra erupção de grande porte foi registrada na região. Em 89 teve uma outra erupção, só que ela foi de pequena escala. E o grande problema é que mais de 500 mil pessoas vivem em torno desse vulcão. E pela idade dele, as pessoas sabem que ele vai entrar em erupção outra vez de maneira bem grande. Possivelmente esse vulcão, o Nevado del Ruiz, ele é um dos vulcões mais vigiados após o vulcão de Yellowstone lá nos Estados Unidos. Outra erupção gigantesca foi a erupção do Monte Pelly, ou Pili, lá em Martinica, na América Central. Esse vulcão, um estratovulcão de mais de 1.400 metros de altura, que é normalmente classificado como um tipo de erupção peleana, que é bem característica desse vulcão, inclusive,
ela em 1902 acabou com a vida de mais de 30 mil pessoas. O vulcão, que até então ele não era considerado perigoso pelas autoridades de Martinica, começou em janeiro de 1902 a emitir muitos gases, e isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas. Só que por ser considerado algo de baixo risco, ninguém levou muita fé de que esse vulcão poderia ser perigoso. Chegou abril e uma erupção de porte médio acabou liberando muitos gases na atmosfera e causou incêndios nas florestas em volta do Monte Pelée. O que aconteceu? Nesse caso, muitas crianças morreram, não diretamente por causa do vulcão, mas por causa dos efeitos que foram ocasionados por ele. Diversas serpentes desceram a montanha e acabaram se encontrando ali nas cidadezinhas, nas vilas que haviam em volta do vulcão. Muitas crianças foram picadas por cobras e acabaram morrendo. Alguns dias depois desse evento das cobras, uma cratera, um lago em uma cratera nesse vulcão acabou transbordando. Uma alta temperatura acabou transbordando e atingiu algumas fábricazinhas que existiam ali em volta, matando mais de 100 pessoas. Só que o pior ainda estava por vir. Em maio, perto das eleições para governador lá na Martinica, e num dia de feriado, no dia 8 de maio, acabou tendo a grande erupção. Uma explosão violentíssima, classificada como erupção peleana, acabou destruindo praticamente todas as cidades que existiam em volta desse vulcão, o Monte Pelée. Especialmente a cidade de Saint-Pierre, que era a capital de Martinica, a capital econômica. Mais de 30 mil pessoas viviam nessa cidade. E o grande problema foi que não somente os gases causaram essas mortes, mas basicamente a montanha, parte da montanha derreteu, gerando um fluxo de lava, um fluxo piroclástico absurdo. Saiu varrendo a floresta todinha e praticamente todas as casas que existiam em Saint-Pierre. Mais de 30 mil pessoas morreram, somente 2 pessoas foram encontradas vivas em Saint-Pierre e uma outra garotinha que se escondeu numa caverna na água. E ela acabou sendo encontrada viva também. E um desses outros 2 que eu falei que sobreviveram, ele se jogou no oceano, mesmo que a água do oceano estivesse absurdamente quente. Ele sobreviveu também com muitos ferimentos, obviamente. E muitas dessas mortes são atribuídas à incapacidade do governo daquela época de ser transparente em relação ao perigo daquele vulcão. O vulcão era realmente muito perigoso, ele estava prestes a explodir. Mas como era época de eleição, as pessoas responsáveis não quiseram causar pânico e acabar perdendo o voto. E por causa disso, mais de 35 mil pessoas acabaram morrendo. Além disso, o vulcão ele não está extinto nem inativo. Ele continua em atividade. E é provável que daqui a alguns anos ele entre em erupção novamente, uma grande erupção que pode causar efeitos semelhantes àquele. Outra grande erupção foi registrada em 1991, lá nas Filipinas, quando o Monte Pinatubo acabou entrando em erupção em junho daquele ano. A atividade vulcânica lá começou, na verdade, em março, com algumas erupções do tipo freática, que são aquelas que ocorrem quando o magma entra em contato com corpos d'água, gerando explosões, gerando lama, bomba vulcânica, explosão para tudo quanto é lado. Mas nada comparado com a explosão, a erupção que aconteceu em junho, que foi classificada como uma explosão do tipo ultrapliniana, quando as camadas de gases alcançam mais de 25 km de altura. Essa erupção, inclusive, é a segunda maior do século XX, ficando somente atrás de uma erupção que aconteceu lá no Alasca em 1902. Para piorar, estava acontecendo também ali em junho um tufão que varreu praticamente todas as Filipinas e espalharam ainda mais essas cinzas vulcânicas por todo o território desse país e também para outros lugares do planeta. Os Estados Unidos ele recebeu parte da cinza vulcânica, a Austrália, parte da Ásia, parte da Europa. Inclusive, a temperatura global diminuiu cerca de 0,5 graus Celsius. Não é lá muita coisa, mas é bem relevante para um vulcão que explodiu assim, digamos que de repente. Por causa dos efeitos do vulcão, mais de 800 pessoas acabaram morrendo. E outras 500 acabaram morrendo por causa dos efeitos combinados do vulcão e do tufão, que juntos acabaram tirando a vida de mais de 1.200 pessoas. Cerca de 600 mil pessoas foram salvas por causa de um programa de evacuação que foi bem feito ali naquele ano,
que evitou que essas pessoas ficassem aglomeradas nas cidades ali em volta do Monte Pinatubo. Infelizmente, mais de 1000 pessoas ainda assim acabaram morrendo por causa dos efeitos do vulcão e do tufão juntos. Além disso, muitas plantações foram afetadas, porque obviamente todo vulcão ele tende a emitir muitos gases, e entre esses gases geralmente nós temos o dióxido de enxofre, que quando entra em contato com a atmosfera pode causar chuvas ácidas, e quando ele cai no solo ele pode tirar a fertilidade dele. E isso é muito grave para quem trabalha com plantações, para quem depende das plantações. A montanha do Monte Pinatubo, que tinha cerca de 1.800 metros, diminuiu para cerca de 1.400, 1.500, e hoje ela abriga um lago chamado Lago Pinatubo, que é bem grande. Agora, por fim, a mãe de todas as erupções, o pai, a mãe, seja lá o que for, a maior erupção já registrada pela humanidade aconteceu em 1815, lá na Indonésia, quando o vulcão, o Monte Tambora, muita gente não sabia, pensou que eu ia falar o Krakatoa, né? O Krakatoa não foi nada perto do Monte Tambora, tá bom? Em questão de emissão de gases, de ejeção de partículas na atmosfera, não chega nem perto do que foi o Monte Tambora. O Monte Tambora ele entrou em erupção em abril de 1815 e mais de 100 mil pessoas, uma estimativa um pouco anormal, né? Um pouco superestimada, mas ela é um número aí que é muito citado. Mais de 100 mil pessoas morreram devido aos efeitos do vulcão. O Monte Tambora, que se localiza lá na ilha de Sumbawa, na Indonésia, tinha mais de 4.000 metros de altitude. E depois da erupção, ele ficou com cerca de 2.200. Quase a metade da montanha foi embora por causa dessa explosão. Ela foi a única explosão recente, nos últimos 500 ou 1000 anos, a ser classificada como explosão de nível 7. É tipo assim, é como se fosse uma explosão que só acontece a cada 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. E aconteceu há não muito tempo. Se olharmos o tempo de escala geológica, é pouquíssimo tempo. Essa erupção, ela pôde ser ouvida a mais de 3.000 quilômetros de distância. Nesse caso, a erupção do Krakatoa, em 1883, supera, porque ela foi ouvida a mais de 5.000 quilômetros. Porém, a erupção do Monte Tambora liberou mais de 200 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera. Você tem ideia do quanto isso é grande? Eu também não tenho ideia, só sei que é muita coisa. É tanto que o ano seguinte, 1816, foi chamado de o ano sem verão, por causa das partículas que foram emitidas, as partículas gasosas emitidas pelo vulcão. Várias colheitas na Ásia, na África, na Europa foram dizimadas por causa do bloqueio da luz solar. E tudo isso aconteceu porque duas placas tectônicas ali no círculo de fogo, na verdade, acabaram se colidindo bem próximo da região de Sumbawa. A nuvem de gases alcançou mais de 50 km de altura e uma das explosões provavelmente atingiu cerca de 100 km. É uma coisa muito colossal e muito provavelmente por causa dessas explosões muito altas que liberaram gases em alturas gigantescas, muito provavelmente essas partículas gasosas acabaram se espalhando com muita facilidade pelo planeta. O fluxo piroclástico, ou seja, a lava junto com as rochas derretidas ali na encosta da montanha e todo o material ali que faz parte daquele fluxo, atingiram cerca de 800 graus. O fluxo piroclástico do Monte Pili, que a gente falou agora há pouco, atingiram cerca de 1.300. Foi mais, ok, beleza. Mas nesse caso aqui, existiam mais de 100 mil pessoas vivendo em volta desse vulcão. Além do fluxo piroclástico, veio depois também a camada de gases que foi descendo, que foi precipitando, extremamente quente, com quase 400 a 500 graus de temperatura. E esses gases super quentes acabaram ocasionando incêndios nas florestas ali da região e, além disso, incendiaram casas. Muitas pessoas morreram carbonizadas pelo fluxo piroclástico ou morreram depois por causa de problemas respiratórios ou problemas de queimadura devido aos gases e ao fluxo piroclástico. E quando tudo parecia tranquilinho, outra erupção aconteceu ali no Monte Tambora, 3 dias depois da primeira, liberando uma coluna de gases de quase 40 km de altura. Foi essa que acabou atingindo outras ilhas da região, especialmente Java. No final de tudo, mais de 100 mil pessoas morreram ali entre Sumbawa, Java e outras ilhas da Indonésia por causa dos efeitos desse vulcão. Além disso, muitas pessoas morreram de fome por causa das plantações que foram simplesmente
dizimadas. Nenhum vulcão recente registrado pela humanidade chegou perto do que foi o Monte Tambora. Muitas pessoas se preocupam ainda com esse vulcão, porque ele não deixou de registrar a atividade vulcânica. Inclusive, é esperado uma grande erupção em algum momento no futuro, que pode acabar causando ainda mais problemas, apesar do vulcão ter diminuído. Para se ter ideia, olha o tamanho dessa cratera que ficou no vulcão aí. Hoje é lar de um lago, o Lago Tambora, que é repleto de animais, uma vegetação bem extensa em volta dela, mas que um dia esse lago vai acabar porque uma nova erupção vai acontecer. Pois bem, galera, chegamos ao final do nosso vídeo sobre erupções vulcânicas mortais. Se vocês quiserem uma parte 2, deixa nos comentários aí que eu vou fazer com muito prazer. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal e compartilharem com seus amigos nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo. Eu conto com a ajuda de vocês. Sendo assim, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre aqui no canal de Mila, maratona os nossos vídeos aí. E até o próximo vídeo. A gente se encontra. Muitos beijos e forte abraço.